Vamos dar início aqui com um momento de oração e a gente vai retomar aí, precisar do auxílio de vocês para relembrar o que a gente já viu, né? Então, Pai, muito obrigado por mais esse momento que o Senhor nos dá, pelo privilégio que nós temos de, como igreja, juntos aprendemos mais a Tua Palavra. Nós temos estudado esse assunto tão importante, doutrina do homem, a doutrina do pecado, que possamos perceber cada vez mais e melhor esses assuntos, que isso traga implicações práticas para a nossa vida, que em tudo isso possamos honrar e glorificar o Teu nome, Pai. Dá-nos do Teu Santo Espírito a abrir o nosso entendimento, nosso coração, para que possamos perceber cada vez mais da Tua Palavra. É o que nós te pedimos, no santo nome de Jesus. Amém. Então vamos lá, nós temos aqui turistas que voltaram, certo? Voltou com o visual renovado. A gente precisa dar uma recapitulada o que a gente viu nos últimos tempos, né? Mas mais do que isso, o que a gente viu, o que vocês lembram do que a gente viu desde quando a gente começou esse módulo? A gente começou aqui, eu já falei na oração, que é a doutrina do homem e do pecado. Então, antropologia bíblica e harmatologia, né? O que vocês lembram que a gente viu até o momento? Por que devemos estudar antropologia? Existem várias outras formas de conhecer o ser humano. Então, pronto. Então, uma das razões que a gente tem estudado é porque existem propostas de compreensão do que é o ser humano, e todas elas, uma vez que elas não são fundamentadas nas Sagradas Escrituras, elas apresentaram falhas, né? Então é importante que a gente conheça bem a antropologia bíblica, porque a partir da antropologia a gente pode derivar filosofias de vida, formas de pensar, formas de interagir dentro da realidade criada, a maneira como a gente se relaciona com outras pessoas, né? A gente vai falar bastante disso hoje. O que mais que a gente lembra aí? A unidade psicossomática, então, aquela ideia de que a natureza humana possui dois elementos, corpo e alma, né? E aí, psico, alma, soma, corpo. Essa ideia de que esses dois elementos foram unidos de uma maneira que eles jamais deveriam ser separados. E a separação desses dois mostra para nós a profundidade do pecado e das suas consequências, né? Então, o único momento na nossa existência que corpo e alma serão separados é quando a gente experimenta a morte biológica, né? Então, existe separação e depois haverá uma reunião, né? O que mais que a gente viu aí? A forma radical que o pecado afeta o nosso PSD. Então, a maneira como o pecado afeta os nossos pensamentos, sentimentos e desejos, porque ele afeta o nosso coração, a nossa alma, a origem do nosso ser. Então, os nossos pensamentos, nossos sentimentos e desejos serão corrompidos, sofrem com a corrupção do pecado, mesmo depois da regeneração, mesmo depois da nossa conversão. Então, até Jesus voltar ou a gente morrer, nós estaremos num processo de santificação. E esse processo vai envolver esses três elementos que brotam do nosso coração, né? Então, uma das coisas que eu comentei com vocês, que é possível que a gente pense correto e sinta errado, né? Então, dei aqueles exemplos de você estar na pregação e, de repente, você é tomado por pensamentos pecaminosos que você não deveria ter. Seja por coisas do seu trabalho, que é para o dia seguinte, não é para aquele momento, seja por pensamentos de raiva do pastor, por exemplo, você começa a xingar o pastor no seu coração, coisas do tipo, e pronto. O que mais vocês lembram? Então pronto, nossos sentimentos, eles não têm uma autoridade, eles não estão acima, né? E a gente até viu de que uma vez que o coração ainda sofre com a corrupção, a gente tem o sentimento, desejo e pensamento
em momentos que eles serão conflitantes, e isso interfere inclusive na maneira como nós tomamos decisões. Pode ser que muitas vezes a decisão mais racional possível não é a que sentimentalmente faz mais sentido, tendo a palavra como filtro, né? Então, muitas vezes é mais racional economizar um dinheiro do que dar um presente para a esposa, mas biblicamente falando, pode ser que para o seu casamento, naquele momento, faça mais sentido você dar um presente para sua esposa do que economizar dinheiro. Isso é um exemplo bem besta, bem simples, para a gente pensar, né? Não sei se vocês repararam, eu não sei se vocês repararam, mas nesse último domingo, o Jacob voltou a sorrir. Foi só o Pedro voltar de Angola, agora o sorriso voltou pro rosto do Jacob. O que mais que nós vimos? Vamos falar, tem coisa que é bem básica, bem simples, que está na nossa cara, assim. Vocês estão indo em coisas profundas, que eu acho bom, mas a gente viu um monte de outras coisas que são bem simples. Quantos tipos de ser humano existem? 2. Então a gente viu que Deus fez 2 gêneros, a maneira como esses gêneros eles têm dignidade igual diante de Deus, mas papéis, responsabilidades distintas diante de Deus. Então a gente viu a distinção dos gêneros, né? A gente viu então que a natureza humana ela é composta, não composta talvez não seja a melhor palavra, mas o que o Ítalo trouxe, essa ideia da unidade psicossomática, nós vimos os 2 elementos da natureza humana. Nós passamos algumas aulas a falar do coração, né? Então Natan falou da corrupção do nosso coração, a maneira como isso afeta, mas a gente falou também da importância do corpo. E a gente viu que nós não temos um corpo, nós somos um corpo, ser é parte do que nós somos, então o corpo provê, ele fornece para nós uma realidade objetiva que vai nos auxiliar a perceber a maneira como nós devemos cumprir os mandatos criacionais, por exemplo. Então, uma vez, se você tem um corpo masculino, você vai fazer uma coisa, se você tem um corpo feminino, você vai fazer outra, né? Então, a gente viu que sem corpo não seria possível a gente cumprir os mandatos criacionais, certo? Dá para reproduzir sem corpo? Dá para trabalhar sem corpo? Não dá, né? Então, a gente viu esses elementos, né? A gente passou pelo problema insolúvel da origem do mal, né? Então teve uma aula que gerou bastante questionamentos, né? Uma certa controvérsia aí, mas a gente viu que em última instância as Sagradas Escrituras registram para nós aquilo que nós precisamos saber acerca da história da redenção. Então, se ela não registrou isso, é porque para nós não é o ponto importante. Não é o que está em questão para nós. Então nós vimos do pecado. O que nós vimos do pecado? Vocês lembram alguma coisa que nós vimos do pecado? Isso aí já tem mais a ver com a última aula até. Aí, ó, o cara estava de férias, mas está estudando mais que vocês, ó. Estava aqui, ó. Então o pecado ele é original, universal e atual. Ele é original porque ele não é falsificado? Por conta de que ele é original? Porque está na origem. Então a origem no nosso coração, ele afeta o nosso coração, né? Ele é universal por toda a humanidade, em específico alguma, estou brincando, por toda a humanidade, né? Então ele é universal, né? Está em todo canto. Nós vimos alguns textos mostrando que não tem um homem que não peque, né? Acho que a passagem de primeiro livro dos Reis, né? Não há homem que não peque e tudo mais, a gente viu algumas outras. E atual porque ele não é desatualizado, porque tem a ver com ações, com pensamentos, né? Falei da ideia da omissão como uma forma de agir, né? Você escolhe não agir, então você tomou uma decisão nesse sentido, né? E agora, nós vamos voltar um pouco no tempo. O Natan achou que eu tivesse mandado o slide errado, né? Que eu coloquei lá, ó, o homem como imagem de Deus. A gente já discutiu um pouco o homem como imagem de Deus na exposição de Gênesis.
Vocês lembram mais algum outro momento que a gente tenha conversado sobre? Em algum momento ali, em outro momento a gente deve ter falado, mas eu nunca passei com vocês mais a fundo alguns detalhes dessa imagem. Então, eu sempre mostrei essa ideia da imagem como a gente sendo aí representantes de Deus e os mandatos a serem cumpridos e tudo mais, mas a gente vai ver com um pouco mais de detalhe isso, e tem algumas discussões que são importantes, que em algum momento você vai se deparar com um vídeo desse no Instagram. Porque se eu deparei com um vídeo desse, é possível que você se depare também. Então, olha lá, primeiro versículo, os primeiros 2 versículos, Gênesis 1, 26 e 27, esse texto aí você sabe quase de cor, né? Também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tem ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra, sobre todos os répteis e rastejos pela terra. Criou, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. O que vocês acham que pode surgir de discussão nesse texto, sobre esses 2 termos? Se são ou não a mesma coisa. Por quê? Que a partir desse texto você acha que pode surgir essa conversa aí? Porque parece que são. Aí você veja, ele fala, ó, a nossa imagem conforme a nossa semelhança. Depois ele fala que criou só a imagem, e a imagem já não fala mais de semelhança. Quando você vai para Gênesis 5:1, o que ele fala aí? Este é o livro da genealogia de Adão, no dia em que Deus criou o homem, a semelhança de Deus o fez. Mas foi a imagem ou foi a semelhança? No Gênesis 1 fala a imagem, agora fala a semelhança. Agora, Gênesis 5:3. Viveu Adão 130 anos e gerou um filho à sua semelhança, conforme a sua imagem, ele chamou Sete. Mas no outro, era a imagem conforme a semelhança. Agora, o que chama atenção nesse 5:3 aí? Oi? Rapaz, demorou um cadinho, né? Mas veja que demorou um cadinho até sair 7. Mas a gente sabe que antes de 7 tiveram. Mas o que é interessante nesse 5:3 aí? O filho de Adão não foi gerado a imagem de Deus, mas a imagem de Adão. A imagem de Adão, certo? Então, esses dias eu vi um pastor aí, Natan, que gosta muito desse pastor, ele falando que a humanidade não é mais a imagem de Deus, porque Sete foi gerado à imagem de Adão. Aí a pergunta que você poderia fazer, mas peraí, Adão não era imagem de Deus? Mas aí ele vai argumentar, talvez, que teve a queda, e que na queda gerou algum tipo de problema. Então existirão pessoas que vão argumentar que o ser humano hoje, caído, já não é essa imagem de Deus. Essa é uma conversa que pode acontecer. Agora, qual que é o problema dessas pessoas? Que elas esquecem de ler a Bíblia. E aí nós vamos continuar a leitura, que não vai ser agora, mas vocês guardem essa polêmica aqui, que lá para frente nós vamos trazer um outro texto, no mesmo livro, que vai pensar, vai argumentar um pouco diferente, vai nos ajudar a formar uma teologia que vai defender que mesmo Sete e nós somos a imagem de Deus. Então olha lá, Colossenses 3:10. E vos revestistes do novo homem que se refaz para o pleno conhecimento segundo... Espera aí. Então você é refeito em pleno conhecimento segundo a imagem. Então parece que tem um alvo aí, que é a imagem daquele que criou. Tiago 3:9. Com ela bendizemos o Senhor e Pai, e também com ela amaldiçoamos os homens feitos. Então, peraí, quem foi feito à semelhança de Deus?
Já caiu o argumento do cara. Só que aqui nós estamos lá na frente no Novo Testamento, mas o argumento dele já caiu. Os homens são feitos à semelhança de Deus. Então, a gente vai concluir que imagem e semelhança imagem e semelhança é basicamente a mesma coisa. Então, é só a forma de você articular a mesma ideia, igual espírito, alma. Né? Depois eu vou trazer até uma frase aqui, a frase do JC. Jesus Cristo? Não, João Calvino, né? Porque você vai ver que se fosse Jesus Cristo ia estar melhor, não ia estar tão confusa, né? Então, o que o Calvino falou assim? Ó, quando, pois, Deus decretou criar o homem à sua imagem, porque não era tão claro, explicativamente, então, assim, não era tão claro para nós, não para ele. Explicativamente, o reitera nessa breve locução, a semelhança, como se estivesse a dizer que iria fazer um homem no qual, mediante marcas impressas de semelhança, haveria de representar-se a si próprio como numa imagem. Então ele vai fazer esse jogo de imagem e semelhança como sendo a mesma coisa, mas que essa semelhança traria marcas que a imagem representa. Por isso, referindo mesmo pouco depois, Moisés repete 2 vezes a frase imagem de Deus, omitindo a menção da semelhança. Então, de maneira última, a mesma coisa. A mesma coisa. O jeito mais fácil é o seguinte, abre a outra, nós temos que pôr um cartaz enquanto não der manutenção nisso. Abre a outra que é fácil. Empurra, isso. Aí, isso, agora você vai conseguir puxar sem ficar com medo de ficar preso para fora. Falta força. Mas puxa igual o homem lá, isso. Isso lá no interior, lá no interior tinha essa? Só fazer igual um homem. Tá, pronto. Ele já chega com alegria, né? Aí esse é um amaro, já chega com alegria. Então, pronto. Então, ficou tranquilo que imagem e semelhança é a mesma coisa? Sim? Então, pronto. Então, o segundo ponto que a gente vai ver do homem como imagem de Deus são alguns ensinamentos, e esses daqui, eu nem vou entrar tantos detalhes, porque esses daqui vocês já estão careca de saber. Tem essa expressão cá em Portugal, careca de saber, não? Então, pronto, eu já estou careca de saber. Isso aqui como ideia no pré-queda. Então, quando a gente vê essa ideia da imagem de Deus no homem, a gente sabe que tem a ver com domínio, certo? Então, a gente tem os únicos seres criados que foi dado domínio sobre tudo, e a gente sabe que eles foram criados à imagem de semelhança. A gente vê a distinção de todos os outros seres criados, nós somos os únicos seres relacionais socialmente falando. Os outros animais se relacionam? Até que sim, mas não de maneira social, não com interlocução de ideias, não com o tipo de relacionamento que nós conseguimos desenvolver. Né? Aí tem uma ideia de responsabilidade, e essa responsabilidade tem a ver com os 3 mandatos. Então vamos lá. Quais são esses 3 mandatos aí? Espiritual, social, cultural. Significa o que isso aí? Próximo. Cultural com a criação. Basicamente isso. Vocês estão careca de saber isso aí. Então essa ideia da imagem, do homem ser criado à imagem de Deus, nos coloca, aí nos livros de teologia que você for mexer, vai falar de vice-regentes, gerentes da criação. Então nós somos representantes de Deus na realidade criada, e cabe a nós representar Deus dentro dessa realidade. Por isso que a nós é dado domínio. Isso significa que nós podemos fazer o que nós quisermos da criação? Não, porque nós somos gerentes. Nós somos vice-regentes. Então, se você tem uma empresa e você contrata um gerente, o gerente faz o quê? Ou deveria fazer o quê? O que o dono manda. Exato. Então, se o cara foi lá, você tem que seguir a cartilha do dono. E é a mesma coisa conosco. Então, isso regulamenta, vamos colocar nesses termos, a maneira como a gente deve se relacionar com Deus, a maneira como a gente se relaciona com o próximo e a maneira como relaciona com a criação. Eu creio que hoje, talvez talvez um dos pontos que a gente mais precisa reforçar é a maneira como que nós devemos nos relacionar com a criação. Na verdade, a gente precisa reforçar os 3.
Porque a gente vai ver, eu vou trazer a boa parte da aula hoje vai ser reflexões sobre a imagem de Deus no ser humano. Aplicações práticas. Eu vou trazer aqui muita coisa do Paul Tripp nessa aula e na próxima. E depois eu explico o porquê isso. Mas a gente vive num tempo em que a relação com o próximo não é valorizada. Porque a gente vive numa sociedade basicamente individualista. O que importa é como as coisas acontecem para mim. E ao mesmo tempo a gente vive numa sociedade que inverteu, a gente conversou bastante sobre isso já, a posição da criação e do ser humano. Deu aquela invertida, né? Então a gente precisa reforçar bastante esses pontos, né? E aí, essa ideia de que a imagem de Deus em nós também coloca dentro de nós uma moralidade. Então, o ser humano, ele é um ser moral. Existe algum outro ser moral dentro da realidade criada? Talvez os anjos. Agora, se a gente pensa na visível, não tem. Então, o cão não toma uma decisão moral. Ele não toma, ele não tem alma, não tem moralidade, morreu, vai para a vala, vai para a cova, acabou. Não tem destino eterno para o cão. O peixe do Ítalo, né? O Ítalo é aquarista, né? Então, o peixe não toma decisão moral. Ele nada lá, nada e faz nada, né? Nada e faz nada. E aí, a hora que morre, também não tem destino. Então, para nós tem essa diferença, né? E existe a questão de que nós somos criados bons, mas com um alerta de que a desobediência levaria à morte, né? E tem um aspecto importante aqui, de que quando a gente pensa em vida e morte, dentro do contexto em especial da criação, normalmente a gente pensa em vida e morte com um aspecto biológico. Mas vida e morte aqui é primariamente aspecto espiritual. Então, na Bíblia, a vida verdadeira é a vida de comunhão com Deus. Então, quando pensa em vida, a gente pensa em comunhão com Deus. Pensou em morte, separação de Deus, falta de comunhão com Deus, ausência de comunhão com Deus. Então, nós somos criados moralmente bons, né? Adão, a gente conversou sobre isso também, né? De que o pecado, e essa é uma lição importante, de que o pecado ele não é circunstancial. Que Adão e Eva estavam na melhor cena possível, melhor cenário possível, não tinha nada de errado. Deus falara que tudo era muito bom. E ainda assim eles escolheram pecar. Então você já vê uma moralidade que trouxe uma consequência. E por fim, não é o último ponto da aula, mas eu acho que esse vai ficar sendo o último ponto hoje, porque eu vou trazer aqui as citações, essa ideia de que todo ser humano, ele é a imagem de Deus. E existe muita discussão no meio, tanto no teológico como não teológico, enfim, é no teológico, né? De que após a queda, o homem teria perdido essa imagem. Alguns vão argumentar que sim, outros vão argumentar que não. Lá, no primeiro ponto, a gente já viu o texto de Tiago, que já derruba essa tese. A gente já viu que derruba essa tese. Mas a gente vai ver que nós não possuímos a imagem, nós somos a imagem. Isso é importante, essa distinção, porque isso traz um aspecto essencial. A natureza humana pressupõe a imagem de Deus. Não é algo que é acrescentado e pode ser colocado e tirado. Nós essencialmente somos essa imagem. Oi. Voltando um pouco ao jardim do Éden. Eu tenho uma dificuldade também de entender essa situação da queda de Adão e Eva, porque o Wilson bem expressou aí, tudo que Deus criou foi bom. O jardim do Éden não tinha argumentos e situações para pecar, né? E eu aprendi que você também, hoje, nós não temos livre-arbítrio, podemos dizer, temos livre agência, se
Não, a Bíblia. A Bíblia, é a Bíblia. Peço desculpa. Então, o entendimento que eu tenho é que no Jardim do Éden ele tem livre-arbítrio, né? E uma vez que você tem um livre-arbítrio, você escolhe preferencialmente a Deus, tudo que vem de Deus. Tá. Mas eles Deixa eu fazer um ajuste aí. Deixa eu fazer um ajuste conceitual. Então, vou fazer primeiro a distinção entre livre-arbítrio e livre-agência. Então, a primeira coisa que a gente precisa entender acerca de Adão e Eva é que, diferente de nós, eles não possuíam uma inclinação para o mal. O coração deles não era, interiormente, eles não tinham essa inclinação para o mal. Mas Deus os criou com a capacidade de escolha para o mal. Tanto é que Deus coloca a árvore e fala, não coma. Por que ele precisa avisar? Ou por que ele precisa pôr uma regra? Por quê? Porque eles têm a capacidade de escolha. E ali era uma capacidade de escolha entre submeter-se a Deus ou buscar independência de Deus. O outro conceito importante é livre-agência. Então, o que seria livre-arbítrio e livre-agência? Livre-arbítrio é a capacidade de escolha contrária à inclinação interior do seu coração. Então, no caso de Adão e Eva, eles podiam escolher para o bem ou para o mal. Por que nós temos livre-agência e não livre-arbítrio? Porque é impossível para nós, apartado da ação do Espírito Santo, que a gente escolha de maneira contrária à inclinação do nosso coração. Então a gente viu que o pecado ele é original, ele está na fonte. Então existe uma afetação do pecado na essência do ser. Então meu coração ele é afetado, ele ainda enfrenta consequências da corrupção do pecado. E por conta disso, eu penso, desejo e sinto coisas erradas. E eu sou escravo do meu coração. Eu só faço o que meu coração quer. Só que ao mesmo tempo, eu olho para mim e eu escolho fazer as coisas. Então a gente chama de livre-agência, porque eu tenho a liberdade de escolher, mas ao mesmo tempo eu vou escolher de acordo com a inclinação do meu coração. Existe um elemento que muda no crente, porque existe a ação do Espírito Santo. Então existe uma restauração do seu coração e vai existir possibilidade de você dizer não para desejos seus. Aí isso é livre-agência. Agora, o porquê cargas d'água? Adão resolveu desobedecer, eu não sei. E a Bíblia não fala. A sorte dele é que quando eu encontrar com ele, eu vou estar glorificado. Eu não vou poder, porque eu vou estar perfeito, né? Mas senão ele ia ter muita coisa para explicar. A gente não consegue. E existe um problema mais profundo do que isso, que a gente não consegue nem saber qual que é a sensação de não ser inclinado interiormente para o mal. É uma situação completamente distinta para nós. Nós podemos colocar a Bíblia mais herói da fé, pecar, mas a Bíblia já estava em decadência, né? Mas o Adão e Eva estavam no paraíso, estavam livres dessa situação, como o senhor bem colocou aí, fora de agente que pudesse contaminar ele. Mesmo assim, que ele escolheu a não obedecer a Deus. Aí, meu amigo, essa pergunta aí, na minha contagem, você já fez ela umas 3 vezes. Eu acho. Nesse módulo, você já fez ela umas 3 vezes. E as 3 vezes eu busquei responder da mesma forma. E que é a conclusão que eu chego? Que eu também não vou conseguir responder para você. Que a resposta tem é essa. Porque não tem como a gente conseguir perceber o porquê que Adão e Eva fizeram a escolha, tomaram aquela decisão. Mas não tem. A minha indagação é porque eu sou confrontado lá fora. Né? Mas essas conversas suas estão diferenciadas, meu. Eu tenho um ateuzinho lá no trabalho.
Mateuzinho. Tentar argumentar isso dentro da palavra para que confrontar o coração dele não acha que está plausível, né? Não quer santidade. E tem coisas que a gente não tem resposta. Igual ele não tem resposta para a maioria das coisas. Né? Então, qual que é o ponto dele em perguntar por que levou Adão e Eva a pecar? Ou por que ele te pergunta isso? O que vai mudar na sua vida? É uma pergunta importante. Não, mas aí, veja, porque a gente é acostumado a ter uma postura de ficar acuado nessas situações. E nós temos que partir para cima. Então o cara vai assim, o que levou Adão e Eva a pecar? Eu falei, não sei, mas o que leva você a pecar? O que leva você a ter essa vida que você tem? O que leva você a ter essa revolta com Deus? O que leva você a querer viver essa vida miserável que você vive? É um jeito de responder, né? Porque existem perguntas que nós não temos resposta. Simples assim, né? E aí, muitas vezes, é redirecionar o pensamento da pessoa, porque a pergunta, muitas vezes, não é válida. Apesar dela ser possível, ela não tem validade no conteúdo que ela vai trazer, não vai mudar nada da vida do cara. Se Adão e Eva estivessem na frente dele e falassem, eu resolvi pecar, porque eu sou estúpido igual você. Não ia mudar nada. Né? Não ia mudar nada para ele. Mas pronto, vamos lá, vamos avançar aqui. Aí Gênesis 9:6, né? Ó. Se alguém derramar o sangue do homem, pelo homem se derramará o seu. Por quê? Qual que é a razão por isso? Porque Deus fez o homem segundo... Então pronto, esse texto está Gênesis 9, na minha Bíblia, Gênesis 9 vem depois de Gênesis 5. Não sei se é de vocês. Então aquela objeção levantada em Gênesis 5:3, de que Sete foi feita a imagem de Adão e por conta disso ele não é a imagem de Deus, aqui nesse texto ela já é derrubada. Assim como ela foi derrubada em Colossenses e assim como ela foi derrubada em Tiago. Então, o homem é a imagem. E aqui, eu acho que vale a pena a discussão. O que a gente aprende com esse texto? E eu vou chegar num ponto que eu acho que vale a discussão disso aqui. Sobre aplicar a dignidade do ser humano na forma que trata o ser humano, ou em termos mais de pena de morte, lei, por exemplo. Eu acho que isso é justiça. Justiça. Veja, a vida humana, ela é tão digna diante de Deus, porque ela é feita à imagem de Deus, que aquele que tira uma vida merece ter a sua vida tirada. Isso aqui é um dos textos que vai dar fundamentação para a pena de morte. Então, muitas vezes, quando você entra na discussão de pena de morte, as pessoas que não conhecem do assunto, primeiro essas pessoas vão achar que quem defende a pena de morte, defende a pena de morte para qualquer coisa. Não é para qualquer coisa. A pena de morte tem casos possíveis de serem aplicados. Eu acredito que é possível ou que vale a pena ter pena de morte nos nossos dias? Eu acredito que sim. Eu acredito que é algo possível, dentro dos padrões bíblicos. Dentro dos padrões bíblicos. Então, quando a gente olha para a dignidade da vida humana, Deus vai estabelecer e essa regra vai se repetir de maneiras distintas, mas com o mesmo princípio. Agora, é todo derramar de sangue passível de ter o sangue derramado? Ou seja, é para todo mundo que tira a vida de alguém que a vida dele será tirada? Por conta de quê? Vamos lá, cada um de cada vez aí. Então, a Luade começou. Às vezes é tirada a vida por um acidente, não foi proposital. Por exemplo, o que na lei é engraçado, né? O homicídio culposo, né? Que não teve intenção de matar, né? Eu acho engraçado isso, porque no jornal toda vez é a mesma coisa. Porque quando fala homicídio culposo parece que tem a culpa, né? Mas homicídio culposo, sem intenção de matar.
Então essa é uma possibilidade, né? Você está envolvido num acidente, pode acontecer. O Natan falou? Legítima defesa, que é mais ou menos em linha do que o Samuel ia falar. O cara entrou na minha casa à noite, né? Por exemplo, a guerra justa, né? Então, as pessoas confundem, isso aqui é importante, as pessoas confundem o cristão desejar a paz com o cristão ser pacifista. Nós não buscamos a paz a qualquer custo. Por exemplo, a gente não busca a paz em detrimento da verdade. Tipo, nos nossos dias é o que estão querendo. Estão querendo que a gente abra a mão dos nossos valores para que a gente viva bem com as outras pessoas. Essa paz eu não faço questão nenhuma de viver essa falsa paz. Agora, vão existir momentos, e cada vez é mais difícil a gente conseguir perceber isso, do quando uma guerra é de facto justa. Porque quando você pensa em justiça da guerra, se existe um direito por aquela guerra, por exemplo, quando você volta para o passado, é muito mais fácil você analisar depois que o evento já aconteceu. Mas não fica tão difícil você imaginar que fazia sentido acontecer uma guerra civil nos Estados Unidos para libertar os negros da escravidão. Era uma guerra justa. E que, por acaso, quem ficou dos lados da libertação dos negros nessa guerra foram os presbiterianos. A maioria do sul, onde os batistas dominam, não. Só estou dando um dado histórico. Só dando um dado histórico de como os presbiterianos lutaram pelo fim da escravidão. Mas isso a gente poderia... por exemplo, eu fiz essa brincadeira aqui, essa provocação, porque a gente poderia olhar só por esse viés. Mas será que esse é o único viés que levou as pessoas a tomar essa decisão? Não. Por quê? Porque no norte dos Estados Unidos dependia-se menos da mão de obra escrava para a produção agrícola, que no sul dependia mais. Então não necessariamente é porque eles eram necessariamente batistas, mas porque tinha produção de algodão que usava mais da mão de obra escrava. Então existem mais elementos nessa história. Agora, os dois lados usaram a Bíblia para defender sua posição na guerra? Sim. O sul e o norte usaram a Bíblia para defender sua posição na guerra. Então as pessoas usaram a Bíblia para defender a escravidão, defendendo lá o sul do país. Então esse é um exemplo que a gente consegue hoje falar assim, não, é tranquilo, libertação da escravidão, é óbvio que é uma causa legítima. Tinha que ter guerra mesmo. Já que não chegaram no acordo, tinha que ter guerra, isso aí tranquilo. Então quando a gente olha para trás, fica fácil. Agora, tem guerra que a gente olha no tempo presente, você fala assim, mas quem está certo? Será que a gente tem acesso a todas as informações? Porque o que eu acho interessante hoje, estabelece uma guerra. E eu estou pensando em ter guerra entre dois países. Não guerra de um país contra uma facção terrorista. São duas coisas diferentes. Então, uma organização terrorista é uma coisa, agora pensa tipo Ucrânia e Rússia, sei lá. A gente não tem as informações todas. Aí a hora que saiu a guerra, você já tem um monte de especialista na internet. Você tem especialista de segurança no Brasil que falou que para derrubar alguém com fuzil basta uma pedra. Mas eu acho que ela tem um fundo de razão. O problema é que Davi só existiu um. Não, acho que ela estava pensando em Davi, só pode ser. Eu acho que ela tinha que contratar vários Davis, aí a gente... Mas então, a gente tem legitimidade. Agora, o que é uma outra coisa importante? Quando eu vou para uma guerra representando a minha nação, é em meu nome que eu estou a cometer aqueles atos? Não. Aí entra um outro capítulo das Sagradas Escrituras, que é Romanos 13, que diz que o Estado traz a espada. Então, quem faz a pena de morte acontecer, quem faz a justiça acontecer, é o Estado e não o indivíduo civil. Então, por exemplo, quando o Roberto estava de plantão lá em São Paulo na madrugada, ele não era um civil, ele era um militar. Estou certo ou estou errado? Ele era o braço do Estado na manutenção da justiça e da paz e tranquilidade da cidade de São Paulo, da região que ele atuava. Ele estava ali autorizado por Deus a cumprir Romanos 13.
trazer a espada se fosse necessário. E por que eu falei que essa discussão eu queria gastar, e nem era nessa parte que ia gastar mais tempo, mas eu acho que é importante, que é por conta da situação que está acontecendo no Rio de Janeiro, no Brasil. Então, no sábado, eu falei de que é errado o cristão celebrar as mortes. Mas eu não falei que eu sou contra a ação. Vocês conseguem entender como é possível as duas coisas? É possível, eu quero que o bandido passe pela justiça? Eu quero que a justiça seja feita. Isso eu quero. Agora, eu preciso necessariamente celebrar que 130, 140 foram assassinados? Não. Agora, foi errado? Também não. Então a gente tem que começar a lidar com algumas cenas, e aqui a metáfora ela vai ser horrível, né? Não, mas é essas que memoriza. Que tem hora que você faz algo na sua vida que é necessário, mas que você não gosta. Né? Então você pensa lá, tem uns remédios ruins para você tomar, mas é o remédio ruim que vai te ajudar a recuperar da doença. Você está vibrando que você está tomando xarope ruim? Não, é xarope ruim. Tem uns remédios lá que você tinha preguiça quando era criança. Tinha uns remédios que eu queria tomar quando era criança. Então eu lembro a AS. A AS era muito bom. A AS era muito gostoso. Então, eu mal sabia o risco que eu corri uma vez, que eu comi vários, né? Hã? Não, então, não. Nunca cheguei nesse nível aí. Quase um AS Holândia, né? Estou fora disso aí. Mas, então existem coisas que são necessárias acontecer, porque o Estado está a agir, e existe uma força querendo eliminar o Estado. Fora as pessoas, fora os civis que já foram eliminados nesse processo. Fora tantas outras coisas que acontecem nesse processo. Então o Estado vai ter o direito, aí depois você lê Romanos 13, de trazer a espada, de trazer a justiça e, se necessário, a morte. Então, como cristãos, naturalmente a gente preferiria que essas pessoas tivessem se rendido a Cristo, por exemplo. Eu preferiria. Ou deveria preferir, se você não prefere, você deveria preferir. Né? Agora, eu não vou falar que é errado uma ação que é tomada em estabelecimento da tranquilidade social, da restauração da dignidade da vida das pessoas que moram naquelas regiões, das pessoas que serão libertas do problema do tráfico de droga, enfim, aí tem um monte de ramificação nessa história. Mas o Estado, ele vai ter o direito de fazer isso, e aqueles que fazem em nome do Estado estão autorizados a fazê-lo. Pastor, eu entendo que essa situação, a gente não está exatamente lá, com certeza faz todo sentido, que a gente não deve ficar feliz com essa situação. Mas eu tenho que entender lá, será que não é diferente? Eu penso porque quando eu estava morando em Goiânia, teve aquele Lázaro, aquele serial killer. E o meu medo era que pegasse ele e colocasse ele na cadeia. Porque eu tinha medo desse cara sair e eu fiquei feliz o dia que mataram ele. Porque todo mundo tinha medo de sair na rua, eu tinha medo de sair na rua, todo mundo estava com medo. Então, eu diria que, por exemplo, a Bíblia diz que Deus não se alegra com a morte do ímpio. Então, a gente não deveria se alegrar. Veja, é diferente. Eu falo assim, ele merece ou não merece ser morto? É outra história. Porque uma coisa é você pensar no destino eterno, na submissão ou não dessa pessoa a Deus, isso é uma coisa. Veja, eu luto com esse dilema. Mas, se a gente for pensar biblicamente, o que a gente tem que ficar feliz é da tranquilidade social ser restabelecida, das pessoas voltarem a ter direito de ir e vir. Pensando no caso do Rio de Janeiro, e em Goiânia também se aplicaria num certo sentido. Essa ideia do direito de ir e vir, sem ter medo do que vai acontecer, né? Isso. Não, mas já soltaram. 30 pessoas. Mas já soltaram gente pior que está governando algumas coisas. Não. E eu falo em todos os países. Eu
Cada um pôs o seu. Porque, por exemplo, o que mata mais? Um homem com uma moto que matou 30 ou uma pessoa que desviou 1 trilhão de reais? O que mata mais? Uma pessoa que matou 30 ou uma pessoa que organizou o maior esquema de corrupção da história do mundo, não é do Brasil? Quem mata mais? Porque a gente não pode pensar, e depois das passagens do Paul Tripp, que a gente não vai conseguir fechar hoje, eu trouxe, porque o outro texto aqui, aqui eu já levanto a objeção, né? Responde a objeção, porque esses dois textos aqui, eles vão conectar com a quebra do 6º mandamento. E aí um exercício que eu quero fazer com vocês aqui, eu acho que a gente nunca fez esse exercício, é o que o mandamento está escrito e como aquele mandamento de facto se aplica na vida real. Então, por exemplo, o 6º mandamento é não matarás. A tradução mais ajustada seria não assassinarás. Essa ideia de um assassinato de maneira premeditada. Agora, se você olha o não matarás, qual que é a conclusão que você chega que esse mandamento proíbe? O não assassinarás. Não matarás, assassinarás é algo que você... Mas pega o não assassinarás. O que está proibido no não assassinarás? Então, essa seria uma interpretação quase que farisaica. Quando a gente pega, e esse aqui, eu acho que eu falei isso, lá no módulo de hermenêutica, foi o primeiro módulo que nós fizemos. Quando a gente começou o curso de teologia. A gente pega Jesus explicando, não cobiçarás. Não adulterarás. Não adulterarás. Então ele fala lá, aquele que olhou e desejou, qual que é a conclusão dele? Ele já adulterou no seu coração. É igual ele vai falar do ódio por irmão e comparar com assassinato. Aí, olha como que é importante, olha como que a teologia que você tem influencia a maneira como você interpreta as coisas. Algumas pessoas dirão que Jesus, lá no Sermão do Monte, quando ele pega essa ideia do não adulterarás e ele aplica para essa ideia do desejo do coração, algumas pessoas dirão que ele está a adicionar significado naquele mandamento. Então Jesus, no Novo Testamento, ele complica mais as coisas porque ele deixa mais difícil. Colocando em outras palavras, é mais ou menos isso que as pessoas querem dizer. Existem pessoas que creem dessa forma? Existem. O que eu creio, seguindo a teologia reformada? Que, na verdade, Jesus nos ensina a correta interpretação daquele mandamento. Então, Jesus fala assim, não, vocês estão olhando só para o literal. Existe o que está por trás, no sentido, qual que é o espírito dessa lei, o espírito desse mandamento. E Jesus vai e fala assim, não é só a questão de consumar o ato, é você desejar. O desejar já é problemático. E aí, com isso, Jesus Cristo dá para nós um princípio hermenêutico de como a gente deveria interpretar os 10 mandamentos. Os nossos amigos, os nossos irmãos, lá no século XVII, percebem esse princípio hermenêutico e aplicam esse princípio hermenêutico para todos os 10 mandamentos. Onde que eles colocaram essa explicação? Nos catecismos. Breve Catecismo e Catecismo Maior de Westminster. Então, Breve Catecismo de Westminster para crianças, Catecismo Maior pensado mais para adultos, até a quantidade de explicação você vê é diferente. Mas vai chegar na pergunta 134, eu só sei disso porque eu fiz o slide hoje. Na pergunta 134, assim, o que proíbe o 6º mandamento? Ou qual é o 6º mandamento? Não matarás. Êxodo 20, 16. Aí fala assim, o que esse mandamento proíbe?
Aí ele vai começar a pegar e quebrar tudo o que gera morte. Ele fala assim, e o que esse mandamento estimula? Porque lembra aquele padrão de abandona o vício e adota uma virtude? Então tem o que o mandamento proíbe e tem o que ele estimula. Então vamos pegar. Ele vai falar assim, o que é uma quebra do não matarás? Não dormir direito. Você não descansar, você está a aplicar a você mesmo uma pena de morte. Você está denegrindo a sua saúde, está piorando a sua saúde. A glutonaria. Você está deliberadamente fazendo mal para a sua saúde. Daí fala assim, então o que você tem que fazer? Aí você vai fazer o oposto. Mas ele faz mais aplicações, né? E depois eu vou passar também, por exemplo, não no mandamento, porque esse aqui tem a ver com a língua, que é do falso testemunho. Porque o falso testemunho vai ter a ver com você fazer fofoca dos outros. Mas eu falo assim, mas ele te proíbe fazer fofoca, mas ele também estimula você a dizer a verdade e a encorajar pessoas. Mas o que ele também fala contra? Ele fala contra quando você elogia muito e não deveria estar elogiando tanto, que é um falso testemunho. Então é muito interessante você ver esse princípio hermenêutico, mas a gente vai chegar lá. Mas olha só, para a gente poder entrar no Paul Tripp aqui hoje ainda. Tiago 3,9. Com ela, quem que é ela? A língua. Com ela bendizemos ao Senhor e Pai, e também com ela amaldiçoamos os homens, feitos à semelhança de Deus. E aí eu fui olhar minhas anotações da época do Heber Júnior, e ele põe, esses dois aqui quebram o 6º mandamento, que é não assassinarás. Aí por isso que eu fui pegar e abrir o catecismo, para ver o que estava lá escrito sobre. Então quando você quebra a reputação de alguém, a gente vai chegar lá. Mas esses dois mostram para nós que os homens, eles foram feitos à semelhança e à imagem. Ainda hoje, nos nossos dias, apesar da queda, o que a queda faz com essa imagem? É uma pergunta. Suja, deturpa, né? Então alguns vão falar do espelho embaçado, né? Então você sai do banho, se olha lá, não vê nada, vai ser tal. A gente vai conversar um pouco sobre isso, né? Então o pecado ele tem uma afetação na imagem, mas uma vez que a imagem é essencial, não tem remoção. E aí a gente começa a perceber que existe uma dignidade intrínseca do ser humano devido à imagem de Deus nele. E aí o que eu quero refletir com vocês, depois eu vou tentar nas outras semanas ver se eu consigo ser mais sucinto, mas hoje eu achei muito interessante a maneira como o Paul Tripp ele explora 4 áreas de aplicação da dignidade humana. E como a gente, no nosso tempo, tem quebrado isso. Então, assim, talvez, eu vou ver se a gente vai explorar tudo isso, vai ficar talvez umas 2 semanas, 3 semanas, só implicações dessa imagem do homem em nós. E por que eu gosto da maneira como Paul Tripp escreve? É que normalmente ele começa com histórias reais que ele aconselhou. Então, o primeiro aspecto que ele vai falar sobre a identidade, a imagem de Deus em nós, é a maneira como nós nos identificamos. Tem a ver com a identidade, tanto nossa, quanto a identidade que nós atribuímos a outro. E ele traz várias histórias. E eu acredito, é bem possível, é bem provável, que dentro das 4, 5 histórias que ele traz, que você vai se encaixar em uma delas. É bem possível, eu me encaixei. E quando eu começo a olhar lá, eu falo, cara, não é possível, eu acho que capaz que englobe todo mundo. E é aí que está a genialidade do Paul Tripp, que ele consegue fazer o negócio de uma forma que você se sinta no problema e você consegue perceber o quanto você está distante ainda de perceber a fundo o que a imagem de Deus na nossa vida representa. É igual aquela ideia que eu dei assim, o cristão homossexual, lembra disso? De que a nossa identidade está enraizada em Cristo? Mas mais do que isso, né, antes disso, nós somos a imagem de Deus. Né? E quais implicações vocês acham que nós temos no nosso dia a dia pelo fato de todo ser humano ser feito ser a imagem de Deus? O que vocês acham que isso pode afetar no nosso dia a dia?
Tá, eu concordo, mas eu ainda acho que você fez uma definição bastante ampla. Acho que ainda consegue descer mais em detalhe o como isso afeta nossas relações, né? O que mais? Mas não está errado não, está no caminho. Só acho que a gente pode pensar mais, um nível mais detalhado disso. Todos são dignos de ouvir o evangelho, mesmo aqueles que você quer que vá para o inferno. Que você não deveria querer. Certo? Mas em vários momentos você deseja. Como diria aquele outro, quem nunca, não é? Mas é isso, todo mundo é digno por ser a imagem de Deus. O que mais? Oi? Perdão. É uma boa aplicação. Mas você fala que todos são dignos da salvação, mas quando falava disso que... Eu não falei que todos são dignos da salvação. Não, eu falei que todos são dignos de ouvir a mensagem, o evangelho. Tá desculpado, tá desculpado. Já é a segunda ou terceira vez hoje, tô contando. É só para te sacanear. O que mais aí que vocês acham que dá para... E as vidas no útero também são a imagem e semelhança de Deus, né? Como? As vidas nos úteros. Sim. Então, quando a gente pensa, né, nas pessoas não nascidas, elas têm uma dignidade intrínseca pelo fato delas serem imagem e semelhança de Deus. Então, é uma discussão que eu nem trouxe aqui, né, mas já tem alma. Né? A partir da concepção tem alma. Então, é um ser humano. Né? Então, a mensagem chegando para você aí. Hein? Essa palavra aí, como é? A palavra que o doutor vai ensinar intrínseca. É algo que é inseparável, isso aí. É inerente no ser humano, né? Tá dentro dele isso aí. Por exemplo, eu vou falar uma coisa que eu tenho muita dificuldade. Eu tenho muita dificuldade quando pessoas na rua vêm me abordar para pedir alguma coisa. Né? E no Brasil era muito mais comum do que aqui, e no Brasil a gente tinha aquele negócio seguinte, você vai dar o dinheiro pro cara aqui, ele vai ali no boteco comprar uma cachaça. Eu não posso dar esse dinheiro que eu estou mais atrapalhando a vida do que ele ajudando, mas era uma forma de eu justificar o fato de eu não querer dar. Né? E aí eu lembro que eu li uma citação do Calvino que ele falava assim, qualquer ser humano, pelo fato dele ser imagem de Deus, ele é digno da minha ajuda. Então, esse é um negócio que eu vou compartilhar, uma dificuldade minha, né? Porque eu sempre vou olhar e falar assim, meu, o cara não quer trabalhar, mas eu nunca ouvi a história dele. Como que eu sei que tem desses que não querem? Tem. Né? Tem. Né? Então eu lembro que uma vez, era adolescente, recém-convertido, aí tinha um camarada meu lá, ele ia lá em casa, a gente ficava no passeio lá conversando e tal, aí vinha, uma vez veio um. Aí nós começamos a evangelizar o cara já era da Assembleia. E aí a gente trocava altas ideias com o cara, mas as circunstâncias da vida, enfim, aí você pode falar, o cara teve erro? Teve, né? Mas porque teve erro, ele não é passível. Porque se cada erro justificasse o fato de você não ajudar, você mereceria ajuda. Mas a gente nunca aplica desse jeito. Né? Nossa, estava lembrando aqui, falando de pedir, da pessoa pedir. Uma vez eu estava assim, um senhor veio com a mesma roupinha, para o braço machucado, porque ele precisava de um dinheiro para voltar embora para casa. E eu, naquele momento, eu ajudei. Eu podia. Passado alguns tempos, encontrei esse mesmo, falando a mesma coisa com uma amiga. Aí eu falei, não ajuda. Teve uma vez que eu falei assim, não, então é passagem, então lá na rodoviária eu compro você. Se é para ir embora para tua cidade, a passagem eu compro. Não, então não, hein. Me dá um dinheiro para comprar alguma coisa para comer. Não, tem comida aqui em casa, você quer? Não. Então não é bem isso, né? Tinha um mercadinho com a minha mãe, aí tinha um mendigo que ia lá, ele falava assim, você pode dar um pão? Aí eu ia lá, eu passava até a manteiga para ele, não, você não gosta dessa manteiga, não, tem como pôr mais um presunto?
Agora veja. Agora, a primeira vez que, assim, não somos nós muitas vezes assim em oração com Deus? A gente pede algo para Deus, Deus dá uma resposta e a gente não quer aquela resposta. Fala assim, Deus, mas não dá para, né? Mas vamos entrar aqui. Vamos entrar, porque essa é uma aplicação bastante prática do Paul Tripp, e eu quero pelo menos conseguir ver se eu leio as histórias de hoje. Né? Então ele fala assim, muitas das nossas dificuldades de relacionamento e grande parte da tristeza que delas resulta ocorrem porque perdemos de vista o que significa viver e relacionarmos-nos uns com os outros com pessoas feitas à imagem de Deus. Então qual relacionamento está fora dessa categoria? Nenhum. Todo ser humano é a imagem de Deus. Então seja com crente ou descrente. Então ele fala assim, se a gente perde de vista que o próximo é a imagem de Deus, parte dos problemas vão surgir daí. Do bullying no recreio, à perseguição online, passando por atos violentos e desumanos, a comunidade humana não funcionará como Deus planeou, a menos que reconheçamos quem Deus criou para serem os seres humanos. Então ele fala assim, se a gente desconsiderar a finalidade que o ser humano foi criado, a gente vai viver o que a gente vê hoje. Atos desumanos, perseguição e tudo mais. Quando você olha para o rosto de outra pessoa e vê o rosto de Deus, o seu comportamento em relação a ela muda. Poderíamos escrever volumes sobre essa verdade, mas aqui ficam alguns exemplos para reflexão. Então ele falou assim, sempre que você olhar para o próximo, a partir do momento que você considera aquela pessoa como sendo imagem de Deus, isso tem que ter uma afetação na maneira como você trata. Você não trata Deus com desprezo, mas nós muitas vezes desprezamos as pessoas. Ou não? Só eu. Só eu. Então vamos começar a ver aqui, Vamos começar a ver aqui. Todos nós atribuímos algum tipo de identidade a nós próprios e aos outros. Ajuda-nos a dar sentido à vida. Poucas perguntas influenciam tanto a vida como quem sou eu e quem é você. A forma como responde essas perguntas irá moldar a forma como você pensa, age e reage a tudo e a todos que os rodeiam, onde quer que você esteja. Receio, no entanto, que quando se trata de identidade, a maioria de nós erre na escolha. Então ele vai falar assim, a gente atribui identidade para nós, de alguma maneira eu atribuo valor a quem eu sou, ou a ausência desse valor. Todo mundo faz isso. E da mesma forma se atribui valor para os outros. Então, dependendo do que você busca na vida, você vai rotular as pessoas de um jeito e vai tratá-las de um jeito, conforme os teus valores. Então, se, por exemplo, para você dinheiro é o que importa, quanto mais rico for a pessoa, melhor você vai tratar aquela pessoa porque ela é rica, e pior você vai tratar a pessoa porque ela é pobre. Faz sentido isso? Se a tua questão é poder, você vai tratar bem aqueles que estão em posições de poder que pode de alguma maneira influenciar a sua vida e te levar e te colocar numa posição de poder, e menos atenção você vai dar para uma pessoa que está numa posição que não tem poder nenhum, influência nenhuma. Então ele vai começar com o Josh. Ele vai falar assim, desde a infância, que Josh estava convencido que ele não tinha importância, de que ele não tinha valor. Ele era transferido de um lar adotivo para outro, sem nunca compreender porque saía de um e ia para outro. Então isso é uma coisa que é bem diferente nos Estados Unidos, para o Brasil e para Portugal. Então existe um tipo de adoção que acontece em que o cara meio que devolve se ele não quiser. Então existe uma troca e uma criança pode passar por vários lares adotivos ao longo da vida. Então se você assistir uma série, um filme, é possível que você se depare em algum episódio com um cara que assim, era o cara problemático, passou por 10 famílias. Né? Mas sempre, então é um pouco diferente do que acontece no Brasil. Não tem essa rotatividade no Brasil. Né? Então ele vai falar assim,
não fazia ideia de quem era a sua mãe biológica e nunca houve qualquer menção a um pai. Na maioria dos lares de acolhimento, era visto como diferente das outras crianças que ali viviam. E em muitos deles, sofreu algum tipo de abuso. Com dificuldades de aprendizagem, a escola reforçou a sua experiência de ser diferente. Então, dificuldade de aprendizagem, ele está querendo dizer o que aqui? É burrão, tirava nota baixa, não conseguia aprender. E isso por vários motivos. Pode ser pelo fato de ele não ter uma estrutura familiar, várias coisas contribuem para esse elemento. Então, a escola reforçou sua experiência e de estar a atrapalhar e de não importar. Convencido de que era um excluído, vivia como tal. Então, ele se marginalizou porque a identidade dele estava onde? Seja no abuso que ele passou, nas famílias que abandonaram, no fato da mãe ter abandonado. Ele sempre pôs a identidade dele nessas coisas. A história de Josh é demasiado complexa e trágica para ser contada aqui na íntegra. Então, Paul Tripp aconselhou esse cara. Mas tudo na sua vida teria sido diferente se ele tivesse compreendido o verdadeiro significado do valor transmitido pelas palavras feito à imagem de Deus. Então, existe algo importante para a gente perceber, que é o poder libertador e transformador que a palavra de Deus tem na vida do ser humano. E tem um poder, e aqui não no sentido pentecostal, né, mas tem um poder associado a essa ideia de nós percebermos que nós somos feitos à imagem de Deus. Então vamos ver a próxima história. Então tem o tal do Sam aí, né, o Samuel, sei lá, o Sam. O Sam estava determinado a tornar-se alguém na vida, custasse o que custasse. Os seus pais eram pobres, mas Sam recusava-se a sê-lo. Era atlético e ganhou uma bolsa de estudos universitária. Estudou muito e por isso destacou-se tanto no desporto como nos estudos. A formatura não significava muito para Sam, para além do facto de ser um passo necessário para fazer o que realmente queria: ganhar dinheiro. O sucesso material era onde Sam encontraria sua identidade. Queria tudo: uma casa grande, carros luxuosos, os títulos de sócio de um clube de campo, umas férias extravagantes e uma mulher bonita. Estava determinado a não deixar que nada atrapalhasse o seu caminho. Sam casou, teve filhos, mas nunca sentiu-se satisfeito. Nenhum sucesso era suficiente. O sucesso material como identidade é um mestre cruel, que nunca cumpre o que promete. Nos negócios, Sam foi extremamente bem-sucedido, mas arruinou a sua vida pessoal. A sua mulher finalmente o deixou, e à medida que os seus filhos foram crescendo, tiveram pouco tempo para ele. Então, onde que estava a identidade desse homem? Nas posses. Agora essa daqui, ó. Olhando para mais uma pilha de roupas sujas, Sara perguntou-se: é isso que eu sou? Ela tinha saído bem na faculdade e tinha um futuro brilhante. Tim parecia completar esse sonho. Casada pouco depois da faculdade, Sara trabalhou durante algum tempo, mas depois vieram os filhos. 1, 2, 3 e depois o quarto. 4 filhos com menos de 6 anos. E o trabalho nunca mais acabava. Arrastava-se para fora da cama todas as manhãs, exausta do dia anterior, sem ter tempo para cuidar de si, porque havia sempre uma criança a precisar de algum tipo de ajuda. Detestava olhar-se ao espelho e não encontrava muita alegria nas tarefas monótonas que cada dia trazia. Via aquelas mulheres bonitas na TV e não se sentia valiosa. Devo pegar essa cena aqui, certo? Então, aí tem o Jode. Só os nomes bonitos, né? Vocês pegaram vários nomes aqui bonitos hoje. Jode não se lembra do ano exato, mas recorda-se de ser muito pequena quando saiu do consultório do pediatra com a mãe e anunciou que queria ser médica. Médica foi a identidade que alimentou o foco e a dedicação de Jode durante os seus anos escolares. Foi a razão pela qual ela escolheu a universidade que frequentou e porque decidiu licenciar-se em biologia.
Com uma média de 4, e aqui só para vocês entenderem, o padrão de nota americano, o 4 é a nota máxima. Quando você pega o indicador que faz conversão de crédito com nota e tal, 4.0 é a nota perfeita. É você tirar a classificação máxima em todas as matérias. Só que o máximo, como lá funciona por categorias, não é que você acertou tudo em toda a prova, mas em toda a prova você conseguiu atingir o conceito de excelência com alguns poucos erros. Tá bom? Mas ela conseguiu 4.0, meu amigo. Isso aqui é diferenciar demais. Então, Jode foi aceita na Universidade de Medicina da sua escolha e, eventualmente, conseguiu fazer sua residência em Oncologia Pediátrica. Todas as manhãs, quando Jode vestia sua bata, com o seu nome e a sua especialidade gravados, os seus olhos enchiam-se de orgulho. Ela era médica. 5 anos após o início da sua carreira, o entusiasmo inicial tinha desaparecido. As longas horas de trabalho e o cansaço que sentia quando não estava no hospital fizeram com que Jode tivesse poucos amigos próximos para além dos seus colegas médicos. Tinha uma relação distante com a igreja e os anos de dedicação à sua formação tinham-na afastado da família. Jode estava tão focada que não tinha tempo para relações amorosas. Estava cansada de chegar a casa exausta e sozinha. Era médica, mas essa identidade já não preenchia como antes. A medicina não era o problema, mas sim o que ela esperava que a medicina fizesse por ela. O que é importante da gente perceber nessas histórias, um dos elementos importantes, é que todas essas pessoas, a princípio, são crentes. Ele não está a falar de descrente. Está a falar de pessoas como nós. Essa daqui encontrou a identidade dela onde? Na carreira, na vida profissional. Então isso aqui poderia ser engenheiro, advogado, podia ser autônomo, podia ser corretor de imóveis, podia ser TI, podia ser... Podia ser a profissão que fosse. Aí olha só o que o Paul Tripp vai fazer a conclusão aqui dessas histórias. Embora suas vidas fossem muito diferentes, essas 4 pessoas cometeram o mesmo erro. Procuraram o seu valor de forma superficial. Josh concluiu que pela forma como era tratado, que não tinha valor algum. Sam estava convencido de que o sucesso material lhe daria valor. Sarah achava que uma vida de servidão doméstica lhe tinha roubado o valor. E o valor que Jode esperava na medicina, que iria lhe dar, tinha desaparecido. Todos fizeram a mesma coisa. Procuraram o valor humano fundamental, o seu valor, a sua dignidade, onde nunca os encontrariam. Então o Paul Tripp está a mostrar para nós, e eu creio que não é difícil a gente olhar para a nossa vida e ver quantas vezes nós nos deixamos definir por cenas desse tipo. Então, por exemplo, vou pegar o meu caso. O que define o que é um pastor fiel às Sagradas Escrituras? Se a gente fosse pensar em ser bem-sucedido aos olhos das Sagradas Escrituras, o que é um pastor bem-sucedido? O que as pessoas normalmente vão pensar? Não só a vida da palavra, mas também a igreja precisa crescer e desenvolver. Normalmente as pessoas vão pensar no tamanho da igreja. Normalmente as pessoas vão associar sucesso do pastor com quantidade de seguidores. Seja ele presencial, seja ele online. Então, não vou dar nomes, mas, por exemplo, não é incomum você ter no Brasil, aqui também, aqui eu já vi acontecer, conferências, a princípio teológicas, em que o critério de convite para o palestrante é a quantidade de seguidor, e não a linha teológica da pessoa.
Por quê? Porque quantidade de seguidor vai trazer mais pessoas para a conferência. Então, teve uma conferência, e por acaso foi cá no Porto, em que foi convidado, por exemplo, o Rodrigo Silva, um adventista, e na mesma conferência foi convidado Marcos Eberlin, teoricamente presbiteriano. O que esses dois têm de afinidade teológica? É pouca. Aí teve, por acaso, no mesmo lugar, eu queria ter o dinheiro que eles têm para trazer o povo, né? No mesmo lugar teve uma outra conferência, que foi Hernandes, e um outro cara que escreveu um devocional que não tem nada a ver uma coisa com a outra. Mas para o cara que está a organizar, tá nem aí. Por quê? Porque vai atrair gente. Então, quais são os riscos, e aí você tem que pensar na sua vida, quais são os riscos que você tem corrido na maneira como você tem atribuído a valor a quem você é? Ou o que você tem deixado definir a sua identidade? Porque vai ser isso que vai afetar a sua relação com Deus, com o próximo, a maneira como você reage às coisas, conforme a maneira que você deixa se definir valor. Mas vamos continuar aqui que ele não terminou. É fundamental compreender que um sentido estável de identidade, e juntamente com ele o valor e a dignidade humana básicos, só podem ser encontrados verticalmente. Verticalmente, então, na pessoa de Deus. Então, Paul Tripp, isso está sempre presente nos escritos dele, que é, todo problema na horizontal tem uma raiz no problema na vertical. Ou seja, todo problema que eu tenho na esfera de relacionamentos com o meu próximo vai estar enraizado num problema que eu tenho no meu relacionamento com Deus. Porque eu não estou satisfeito em Deus, isso de alguma forma reflete na maneira como eu me relaciono com as pessoas. Ok? Tranquilo? Então pronto. Você sabe quem você é, olhando primeiro para a criação e em segundo lugar para a cruz. Então, dois elementos de atribuição de valor que ele está trazendo aqui. Criação e cruz. Imagem e semelhança de Deus e a minha identidade em Jesus Cristo. Se isso aqui estiver claro e enraizado no meu coração, a maneira como eu vivo muda. Então tem um livro que tem algum tempo que eu estou querendo ler, acho que é Zelo Sem Burnout, sei lá, um nome assim, que é de um escritor da conferência que eu fui lá na Inglaterra. E tem uma frase que ele coloca lá, eu vi uma pessoa compartilhou essa semana, alguma coisa do gênero assim, se a partir de hoje, eu não fizesse mais nenhuma pregação, se eu não fizesse mais nenhuma palestra, aí ele começa a listar um monte de coisa que ele faz como pastor. Nada mudaria por conta daquilo que Cristo fez por mim. Agora, quantas vezes a gente não está buscando o senso de realização em coisas que nós fazemos, ao invés de buscarmos em quem nós somos e em quem Cristo nos faz? Eu diria que boa parte da nossa frustração e do nosso cansaço se dá porque a gente não percebe isso. Então ele vai continuar. Por conseguinte, os pais, os filhos, os maridos, as esposas, estudantes, empresários, funcionários, os vizinhos, cidadãos, os pastores, os políticos, os educadores e os membros do corpo de Cristo devem ter uma teologia robusta de personalidade, fundamentada na criação e na cruz. O fundamento de uma teologia bíblica da personalidade encontra-se nessas palavras: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Esquecer o valor e a dignidade transmitidos por essas palavras obrigar-nos-á a procurar noutro lugar,
não só a compreensão da nossa identidade, mas também o nosso sentido de valor e dignidade. Então, se eu não tenho mais a minha relação com Deus, ou o fato de eu ter sido criado à imagem de Deus, a minha identidade em Cristo, não são mais elas que atribuem dignidade e valor para mim, na minha forma de perceber, eu vou querer buscar dignidade e valor, talvez em aceitação. Vamos pensar aqui nos adolescentes, aceitação. Vou pensar nos adultos, sucesso profissional, sucesso material, relacionamentos que sejam. Em alguns casos, a constituição de uma família pode dar esse senso de realização na cabeça da pessoa. Então, a pessoa que eu tenho uma amiga minha lá que ela é 3 ou 5 dias mais velha do que eu. E a Paola. Não, a Paola. E o sonho dela é casar, e ela não casa. Aí eu falo, você é muito mais velha do que eu, Paola. 3 dias, 5 dias, aí eu não lembro, né? Mas muitas vezes para as pessoas, para ela hoje não é mais algo definidor, talvez, né? Talvez em algum momento possa ter sido, talvez. Mas a questão é de que a gente pode deixar se definir por isso, ou deixar de perceber isso e começar a se definir por aquilo que nós não fazemos ou não temos. E isso vai trazer consequências espirituais para a nossa vida. Porque isso traz senso de falta de realização. Isso nos leva para uma distância ao invés de uma proximidade com Deus. Isso muda bastante essa percepção. Então ele vai falar aqui. Pronto. Cadê? Aqui. Os seus relacionamentos, a forma como as pessoas reagem a si e o tratam, nunca serão um lugar estável para encontrar identidade. Por quê? Porque as pessoas vão reagir a você de maneiras distintas. Simples, né? Então eu, como pastor, conforme eu prego, conforme eu ensino, conforme eu ajo, tem pessoas que gostam e pessoas que desgostam. Tem pessoas que elogiam e tem pessoas que criticam. Agora, eu lembro que eu comecei, em algum momento da minha vida, alguma crítica por exemplo, em relação à maneira incisiva que eu prego contra o pecado. Por exemplo. E aí eu lembro que eu falei para a pessoa o seguinte, veja bem, eu entendo o seu ponto. De fato, percebo o seu ponto. Agora, qual que é o problema? O problema é que eu não posso me deixar nortear pelo que os outros, em última instância, eu não posso me deixar nortear pelo que os outros pensam da pregação. Foi por quê? Foi porque você desgosta, mas eu sei de pessoas que gostam. Quem está certo? Não importa se é quem desgosta ou quem gosta. Em última instância, qual que é o padrão, o fiel da balança? Escritura. O critério último que define se aquilo é certo ou errado vai ser a palavra. Porque se você deixa se definir pelo que as pessoas pensam acerca de você, aí você vai ser um mutante. Você vai ser a metamorfose ambulante, como diria o poeta, esqueci o Raul Seixas. Eu ia falar Raul Gil, mas não é o Raul Seixas. Porque vai ser comum você ter pessoas que se desagradam de quem você é. É o esperado isso até, né? Mas em última instância, olha lá, o Amaro está desagradado. Mas em última instância, o critério vai ser a Sagrada Escritura. Tem uma passagem, depois se alguém puder procurar rapidamente aí no Google, o Google vai responder. Tem uma passagem que Paulo fala mais ou menos assim. Ele está mandando a carta para uma igreja e ele fala assim, não estou preocupado com o que vocês pensam a respeito de mim. Eu não estou preocupado com o que eu penso a respeito de mim. Eu estou preocupado com o que Deus pensa acerca de mim. Então Paulo ele passa, em última instância,
qual que é o nosso critério útil, ou qual que é o padrão estável. E veja, o que é importante que é estável? Porque Deus é imutável. Então o parâmetro dele é um parâmetro fixo, onde você pode se fiar para fazer a sua identidade e seu valor, né? Então o propósito do seu trabalho ou carreira não é dar identidade e valor. Se é pai ou mãe, procurar identidade nos seus filhos nunca resulta. É um fardo insuportável para colocar sobre os ombros dos seus filhos. Então eu lembro de um professor no mestrado, e aí com esse slide aqui eu acho que eu encerro. Faz sentido, né? Porque os coríntios reclamavam da pregação de Paulo. Porque o primeiro Coríntios, a igreja em Corinto gostava da pregação de Apolo, que era um cara mais eloquente. Eles reclamavam que Paulo pregava mal menos. Aí Paulo falou assim, estou preocupado com isso aí, né? Não sei se é nessa parte que ele fala, né? Mas faz sentido ele falar para essa igreja, né? E eu lembro que esse meu professor começou a falar de como muitas vezes os pais buscam a sua identidade nos filhos. Então, por exemplo, se o filho faz uma coisa boa, os pais se enchem de orgulho e aquilo define o que o pai é. Então, se o filho... Aí tem uns filhos que você olha e fala assim, rapaz, se o pai fosse deixar definir pelo filho... Eu penso nos meus pais. Se eles fossem se deixar definir por quem eu era, eles estavam lascados. Lascado, mas muito. Não era pouco não, era muito. Contei na palestra de sábado algumas coisas que eu fiz, né? E só contei as publicáveis. E ele fala, porque esses pais que no momento do positivo se orgulham absurdamente, ou têm identidade naquilo, quando os filhos fizerem burrada, eles vão se cobrar demais e se penalizar demais por aquilo. Agora, por que criança faz aquilo? Porque ela é criança. Então não tem a ver com o valor do pai ou da mãe, necessariamente, né? Porque muitas vezes o pai ensina, lá na minha cidade tinha um negócio assim, seu pai não te deu educação? A resposta era, deu, eu só não aprendi. Então às vezes os pais dão e é o filho que não aprende, né? Mas vamos lá, né? Então a beleza física e a proeza atlética não lhe darão sentido duradouro de quem você é. O sucesso como fonte de identidade exige cada vez mais sucesso. Nunca terá o suficiente para que seu coração descanse. A riqueza material e as posses não funcionam como marcadores de identidade. Não importa o tamanho da quantidade de coisas que você tenha, se essa for a sua identidade, nunca será o suficiente. Nada disso lhe proporcionará um profundo sentido de identidade. O valor, e aqui eu termino com essa frase, o valor e a singularidade, a importância e a inviolabilidade de cada pessoa que já viveu encontram-se unicamente nas palavras façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Isso significa que nenhum ser humano, seja ele quem for, deve ser desvalorizado, profanado, violado, oprimido, venha sofrer danos pessoais, ser negligenciado, rejeitado ou destruído. Por quê? Porque ele porta a imagem de Deus. Então, quando a gente perceber, e aí a hora que for para o próximo parágrafo, na próxima semana, a gente vai começar a ver de maneira prática o como a gente olhar o próximo como quem tem a imagem, como quem é a imagem de Deus, vai mudar as nossas relações sociais. Ele vai dar alguns exemplos práticos para a gente refletir sobre isso. Mas vamos orar, encerrando aqui o momento, para que a gente possa... Eu queria que você ficasse com essa lição de casa. Que você pensasse como você tem atribuído valor ou falta de valor à sua vida. Como que tem sido isso para você assim? O que tem definido para você? Ou como você tem definido valor a si mesmo, né? O que tem te deixado para baixo como pessoa? Assim, eu não valho nada mesmo porque eu fiz isso, ou porque eu sou assim, ou porque não sei o quê. Coloca isso diante de Deus, vê se não vai sair alguma coisa interessante para você tratar. Né? Porque a teologia, ela só vai fazer sentido se a gente começar a colocá-la na prática. Né? Então vamos orar.
Pai, muito obrigado por esse momento que nós tivemos. Muito obrigado pelo amor que o Senhor derrama sobre nós, pela sua graça, pela sua misericórdia. Muito obrigado por o Senhor ter nos feito a sua imagem e pela dignidade que o Senhor deu a cada ser humano, Pai. Pedimos perdão, pois temos falhado em reconhecer essa imagem tanto em nós quanto no nosso próximo. Nós temos falhado na maneira como nós temos vivido, temos pecado contra Ti, contra os nossos irmãos e contra aqueles que nos cercam. Abre o nosso coração, Pai, faz-nos entender em que áreas temos buscado a nossa identidade, em que áreas nós temos atribuído valor, ao invés de atribuirmos valor a nós mesmos pelo valor que foi recebido do Senhor, tanto na imagem quanto na obra de Cristo na cruz, Pai. Dá-nos o perceber o quão amados nós somos pelo Senhor, o quanto a nossa identidade em Cristo é profunda e bela, e o quanto nós não precisamos de nada além do Senhor para que sejamos completos, Pai. Ajuda-nos nisso, dá-nos o demonstrar isso para o nosso próximo e dá-nos um restante de noite em paz, uma volta em segurança para casa e uma boa noite de descanso, Pai. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém.